Vamos então à palavra de Deus. Peço por gentileza que abaixem suas cabeças, fechem seus olhos. Vamos orar neste momento. Toda honra e glória nós tributamos a Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Querido Pai, obrigado por esse domingo e por tudo que já vem acontecendo durante este dia, na primeira celebração e nesta celebração também das 10. Os meus irmãos que estão conectados online, acompanhando de toda a parte do mundo, sejam eles também tocados pela força do Teu poder e pela manifestação da Tua presença, e que esta palavra que vai ser compartilhada encontre lugar em cada coração, promovendo aquilo que ela precisa promover, como foi lido pelo pastor Eliezer. Ela não volta para o Senhor vazia sem antes cumprir o propósito. Por isso aquietamos os nossos corações e declaramos Teu agir sobre nós. Amado Espírito Santo, fale conosco, nos dê a sabedoria, a palavra do conhecimento e nos ajude, Senhor, a sairmos daqui totalmente tomados pela Tua palavra, pelo Teu agir, transformados. É a oração que eu faço com toda a minha fé em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Aplauda o Rei dos Reis. Tema dessa manhã, deste domingo: a procura da felicidade. Encontre o seu lugar de alegria plena. Todos nós estamos procurando algo. E quando olhamos para a sociedade, olhamos para as pessoas, vocês são pessoas observadoras. Existem todo tipo de gente ao nosso redor. E eu me considero um bom observador. E é algo nítido, as pessoas estão procurando algo. Há uma frase que constantemente eu ouço, principalmente quando diante de crises. Eu já ouvi isso muito da boca de cônjuges tentando justificar a decisão com relação ao divórcio. E a frase é: eu mereço ser feliz. Aí eu pergunto, será? Não, pera lá, deixa eu explicar um pouco. Você sabe que eu também tenho minhas opiniões pessoais, e quando é uma opinião pessoal, eu digo, essa é minha opinião. Mas existem fundamentos teológicos que são imutáveis. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu fico refletindo sobre essa questão de merecer a felicidade. Eu vou ajudar você a entender, acompanhe meu raciocínio. Você já sabia que o ser humano pecou. E nós já nascemos com uma natureza pecaminosa caída. Os nossos pais, Adão, caíram. O salmista declarou: em pecado me concebeu a minha mãe. Não por um ato errado dela na concepção, não. Mas ele se referia à natureza pecaminosa. Aí fala: pastor, olha, só de ver esses nenezinhos aqui, o senhor falar uma coisa dessa, falar que já tem pecado, um negocinho desse, é pecado que o senhor está falando. Calma, deixa eu explicar. Pega 2 bebezinhos, não precisa ser muito velho, de um aninho e meio. Põe um na frente do outro e um brinquedo no meio, vamos ver o que acontece. Que pureza. Se não tiver a unha cortada, meu irmão, vai ter uma marca ali para ele carregar pro resto da vida. Aí, tá vendo? Quem tem 2 filhos já sabe o que eu estou falando. Tá dentro da gente, horas. Então, se é uma questão de merecimento, vai na contramão do que a Bíblia ensina sobre graça. Graça é um favor imerecido. E aqui está a prova do amor de Deus para conosco, pelo fato de sermos pecadores e mesmo assim ter entregue a vida do seu Filho em nosso favor, em nosso resgate. Graça é receber algo que eu não mereço, ao passo que misericórdia é não receber o que de fato mereço. Se o meu pecado, diz a Bíblia, gera morte, se o pecado gera destruição, qual seria a frase certa? Eu não mereço ser feliz por conta do pecado que habita em mim. Falei, agora a gente entrou numa situação um tanto que conflitante.
Agora, pera lá, que eu não quero também chutar o teu castelinho de areia assim e você sair bravo daqui. Então, do que adianta? Calma, eu só estou querendo te dar uma base correta para você refletir sobre. E a segunda questão, já que você gosta das frases, use essa: o meu Deus faz questão de que eu seja feliz, porque para este propósito fui criado. Perceba que pode parecer a mesma coisa, mas é completamente diferente. Não é uma exigência que você está fazendo de algo que de fato você não merece, mas de você entender que para o louvor da glória dele, ele te formou. Se você foi criado para o louvor da glória dele, que pai que quer um filho triste, infeliz? Então podemos entender que o Senhor quer de fato que você viva uma felicidade plena. E aqui está a essência da mensagem de hoje. Que felicidade é essa? Porque a maioria das pessoas, e às vezes nós mesmos que estamos na igreja, acabamos sendo influenciados por tantas coisas e acabamos buscando nas coisas a felicidade. No ter, no concluir, no chegar, no possuir. Qual é a felicidade plena? E eu quero convidar você a acompanhar a leitura que farei de 2 salmos. O primeiro, Salmo 34, verso 5, que diz assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Sabe o que me toca, pastor Giovanni? Eu na minha paternidade com as minhas filhas, eu muitas vezes me deparei com isso nas vidas delas. Quando erravam, elas tinham às vezes o hábito de todo ser humano, que é normal, de omitir, de esconder. E qual a razão? O porquê omitem? O porquê escondem? E muitas vezes depois conversando, onde os corações são abertos, eu ouvia delas: eu não queria decepcionar o Senhor. Eu já ouvi isso de pastores que eu lidero. Eu já ouvi isso de amigos liderados, líderes desta casa, que são mais próximos, que depois quando eu precisei confrontar: mas por quê? Por que você não veio conversar? Por que você não abriu o coração? Por que você não falou? Eu falei: porque eu não queria decepcionar o Senhor. Qual era o medo? Minha decepção? Enxergar em mim um olhar de rejeição. Porque na terra é assim. Porque muitas vezes não abrimos o nosso coração com o líder lá do trabalho, com o dono da empresa. Às vezes não batemos a meta, não erramos, a gente tenta camuflar porque temos medo do olhar de reprovação. Quando eu vou para esse texto, o Senhor diz assim: seu rosto jamais mostrará decepção. Por isso que João nos diz que em Jesus temos um advogado fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não para nos julgar, mas para nos purificar e nos livrar de toda injustiça. O Espírito Santo que habita na vida do crente, quando ele nos convence da verdade, da justiça e do juízo, quando cometemos um erro, quando erramos o caminho, e ele vem nos convencer, e ele quer na verdade não nos envergonhar, mas nos confrontar para que cheguemos diante da face de Deus e possamos abrir o coração e falar: errei, pequei, traí, menti, não fiz o que deveria ter feito. E experimentar que do olhar do Senhor receberemos recepção e não julgamento. O mesmo olhar de Jesus sobre aquela mulher adúltera, que dizia: eu também não estou aqui para te condenar, só que eu tenho uma nova história para você. Vai, não peques mais. Uau! Parece que o jogo muda, não? O Senhor não é como os nossos pais aqui na terra, que vão demonstrar decepção. Eu fiz isso muitas vezes com elas. Eu já fiz isso algumas vezes com meus filhos, meus pastores. Mas eu tenho procurado crescer, porque como eu nunca vi isso de Deus para comigo,
eu tenho procurado entender que quando alguém abre o coração comigo, eu não posso também gerar um olhar de rejeição, mas de recepção. Perceba que não é um olhar de aprovação. Se estou confessando algo, não é aprovação, mas também não é rejeição, é recepção. Vem cá, vamos restaurar isso. Aqui está a razão do porquê muitas pessoas são infelizes. Elas estão buscando, e nessa busca, nesse frenesi, acabam fazendo escolhas erradas. Eu quero dizer que o Senhor está com o coração aberto para ouvir você hoje. Ele está receptivo. Eu tenho uma boa notícia: amanhã Ele também estará. E estará todos os dias, enquanto teu coração estiver batendo. No Salmo 43, verso 4: então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Diga: plena alegria. Ele é a fonte, mais ninguém. Eu olho e vejo as pessoas nessa correria, buscando tantas coisas, achando que se conseguirem aquele corpo perfeito serão felizes, se conseguirem casar serão felizes, se tiver um filho serão felizes, o emprego, o salário, o carro, a casa. E elas estão buscando e fazem de tudo para isso, porque elas querem, na verdade, não é ter o que na verdade o anseio queima, é felicidade, porque para isso fomos criados. O normal não é você ser deprimido, o normal é você ser feliz. Por que eu não sou, bispo? Algo pode estar acontecendo, para isso estamos hoje aqui. Eu quero te dar uma direção e uma resposta. Mateus capítulo 9, versos 35 e 36, olha isso. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. E perceba que isso que acabei de ler é exatamente o que falei há pouco. As pessoas estão aflitas, elas estão desesperadas, elas estão num frenesi, estão correndo, e elas estão procurando algo que só vão encontrar em quem? Duas coisas me deixam assim, abismados nesse texto que eu acabei de ler. Primeiro, é dessa busca, dessa correria, desse anseio. E segundo, Jesus teve compaixão. Teve compaixão. E pela compaixão de Jesus, Ele, em primeiro lugar, a primeira coisa que Ele fez: olha aqui para mim, porque isso vai muito na contramão da religiosidade. Isso aqui vai muito na contramão do pragmatismo. As pessoas, quando se achegam a algumas igrejas, é incrível. Primeiro, você precisa ser transformado. Então, primeira coisa, você tem que mudar a tua roupa. Agora você tem que parar de fumar. Agora para de beber. Agora faz isso. Agora faz aquilo. Agora faz aquilo outro. E então, a partir disso, você experimenta algo. Faz a sua parte. Mas eu vejo Jesus indo. Ele foi, em primeiro lugar, resposta às dores das pessoas. Como? Jesus não impôs nada num primeiro momento. Ele disse que eram curadas, libertas, transformadas. A partir do momento que o coração delas era preenchido por conta que elas estavam buscando, achando que assim seriam felizes, elas agora estão abertas, porque alguém assistiu à minha dor. Quem é o Senhor? Bem, deixa eu falar do plano que Deus tem para a tua vida. O plano que Deus tem para você não é ficar correndo atrás do vento, porque as conquistas, elas geram uma satisfação, mas ela é momentânea. Como assim? É necessário aprender um pouquinho de fisiologia. Nós podemos experimentar êxtases na vida através de várias formas. Ingestão de açúcar gera isso. Você pegar um doce, um sorvete, um chocolate,
com alto teor de açúcar, você vai ter uma liberação de dopamina, endorfina no teu cérebro, e você vai entrar em êxtase, alegria, e vai se achar a pessoa mais feliz do mundo. Só que, qual é o problema? Isso só dura enquanto este hormônio estiver agindo no teu cérebro. Tem duração de quê? 1 hora? 2 horas? Exercício, a gente vai para academia, e quando você termina o treino, incrível, você foi lá emburrado, você não queria, mas na hora de ir embora você está feliz, você está falando, rapaz, e que bacana. Por quê? É a dopamina. E assim vai. Troquei de carro, comprei sapato novo. Por que tem pessoas viciadas no materialismo, em compra? Tem que comprar. Pela mesma razão que o drogado é viciado em cocaína, viciado na maconha, viciado no crack, pela mesma razão que o obeso é viciado no açúcar. Isso é fisiologia. Ponto final. Só que isso passa. Qual que é o problema disso? O teu cérebro vicia. Eu quero o quê? A felicidade. Eu quero paz. Eu quero o shalom. Shalom não é só paz. Shalom significa nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Então você se lembra, aliás, teu cérebro faz você se lembrar que ontem você ficou super legal depois do chocolate. Você faz o quê? Come. Só que a dose de ontem já não serve hoje. Teu cérebro acostuma e você precisa de uma dose maior. Para ter o mesmo efeito de ontem, o mesmo pedacinho não dá resultado, você tem que comer um pouco mais. Agora você está entendendo por que um empresário rico, quando entra no crack, perde família, perde tudo e vai morar na rua? Só tem uma forma de você ser liberto e guardado destas coisas, é viver a felicidade plena, a alegria plena. E essa você só encontra numa pessoa. O nome dele é Jesus Cristo. Não há outro. Jesus, ele quer trazer a você essa alegria plena. Existe um anseio natural em todo ser humano por essa felicidade, pelas razões que eu já compartilhei no início. Isaías 45:22, voltem-se para mim, sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Não existe outro caminho, não há outra verdade, não é uma religião, não é uma placa de igreja, não é um líder religioso, é Jesus, ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. Diga amém. O que é felicidade, bispo? As pessoas estão aí tentando encontrar uma resposta. Sabe, alguns acham que felicidade para quem está preso é liberdade. Para a noiva é o vestido, é a festa. Para o noivo é só a lua de mel. Para a mulher carente, o marido educado, cortês. Para os adolescentes se livrarem das espinhas, namorarem a menina mais bonita da escola. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, 2/3 dos adolescentes, eles estão totalmente inconformados, insatisfeitos com os seus corpos. Como é que eu posso ser feliz? Se eu me olho no espelho, eu não me gosto, me acho feio. Mas por que isso? Por quê? Porque só existe uma forma de você experimentar uma felicidade, uma alegria plena. E a partir disso, todas as demais coisas vão entrando dentro do equilíbrio. Não estou dizendo que você nunca mais vai poder comer um chocolatinho. Não estou dizendo para você nunca mais experimentar o doce. Mas quando a tua alegria plena, satisfatória é Jesus, você encontrou o teu lugar, todas as demais entram num ambiente de equilíbrio. Diga equilíbrio. É isso que ele tem para você. A verdadeira felicidade, Jesus. João 15:11, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa.
alegria completa. Jesus declarando. Então, eu quero rapidamente, 15 minutinhos, te dar 5 orientações para te ajudar nesta direção da felicidade e da alegria plena. Em primeiro lugar é você ouvir a voz de Deus na rotina do dia a dia. Incrível como que as pessoas acham que serão felizes se fugirem da rotina. Não tem como. Ai, porque é maçante. Eu amo rotina. Eu, na verdade, me estresso quando eu saio da minha rotina. Amo minha rotina. O problema, querido, é você colocar expectativas, de forma exacerbada nas quebras das rotinas. Ou seja, eu vou ser feliz quando chegarem as minhas férias. Eu vou ser feliz quando tal evento que eu programei acontecer. Não! Ouça o Senhor na rotina do seu dia a dia. Lá em João capítulo 4, versos 6 a 14, diz que Jesus, ele estava passando ali por perto de Samaria. Ele parou, ele mudou o caminho de forma proposital na direção do Espírito de Deus, e ele foi até um poço para beber água, e ali havia uma mulher, conhecida como a mulher samaritana. E aí Jesus chega para ela e diz assim: me dá um pouco da água. E ela fala: você sabe que eu sou samaritano, tu é judeu. Judeu não fala com samaritano, e samaritano não fala com judeu. Aí Jesus fala: se você soubesse com quem você está falando, você ia me pedir a água viva, e você ia tomar e nunca mais ia ter. Você falou: então me dá logo essa água, porque eu não aguento mais, na rotina, todos os dias ter que sair de casa, debaixo do sol, para ter que pegar água. Me dá então. E aí Jesus se revela a ela, e ela tem um encontro tão extraordinário. E essa mulher, a primeira coisa que faz é sair pela cidade dizendo: venham ver. Porque na minha rotina, nos meus afazeres diários, aquele de ir ao poço todos os dias, acordar cedo, ir para o trabalho, de pegar o coletivo, de dirigir o meu Uber, de ir para a empresa, de ir para a escola, para a faculdade, na rotina do meu dia a dia, ele veio até mim. Só que eu estava com os meus ouvidos atentos. Ele falou sobre a minha vida e eu entendi que Ele é a fonte. Venham ver. Está na hora de você parar um pouco. Não de fazer o que está fazendo, mas durante o que faz, parar no sentido de prestar atenção, porque Ele está ali contigo. Você está aflito, você está ansioso, você está enfadado porque está fazendo a mesma coisa. E quem trabalha na fábrica? Temos aqui Nestlé, temos as indústrias calçadistas, em Birigui, que são tantas. De repente o seu trabalho é pegar e colocar. Pegar e colocar. Eu não aguento mais essa vida. Foi para isso que eu nasci, para pegar e colocar. Ei, na tua rotina, esteja atento. Ele vai falar: eu sou a fonte da água da vida. E de repente você vai se sentir a pessoa mais extraordinária do mundo, por pegar e colocar. Mas se mesmo fazendo isso, Ele veio até você, se manifestou e tocou você, você vai dizer: uau, eu estou cumprindo o meu propósito. Aqui onde eu estou pegando e colocando, na verdade eu sou um farol, eu sou o sal. E eu sei que para algo muito lindo e extraordinário Deus me chamou. Mas as pessoas, inclusive no que diz respeito a chamado, acham que só serão importantes quando estiverem no púlpito, tiverem no microfone, milhares de pessoas ouvindo, assistindo, e se esquecem que ninguém cai aqui em cima. As pessoas são dirigidas e colocadas por Deus. As que tentam se colocar através de esquemas não têm duração, até porque o alicerce é fraco, e não deixa legado, que é o que o Senhor mais deseja de nós, que é a continuidade. Alguns jovens me procuram dizendo: eu tenho um chamado, me manda para o seminário. Eu falei: eu não mando ninguém para o seminário. Seminário é uma resposta a uma incapacidade da igreja. Você não vê no Novo Testamento a igreja primitiva pegando os seus chamados pelo Espírito e mandando para o seminário. É a igreja dizendo o seguinte: nós perdemos a capacidade de ensiná-los.
Então estou transferindo a minha responsabilidade para um grupo de professores que eu não sei quem, eu não sei como é que é o casamento deles, eu não sei como é que é a fé deles, mas eu estou confiando que deve acontecer alguma coisa boa. E quantas vezes levamos e enviamos seminaristas ungidos que estavam aqui cheios de fé e retornaram quase ateus? E ao invés de agregar, começaram a perturbar a igreja. Eu não envio ninguém para seminário. Graças a Deus já há um bom tempo que ninguém me procura, porque já sabe da minha posição. Mas antes, muitos: pastor, eu tenho um chamado, que eu faço? Continua fazendo o que você está fazendo. Você tem célula? Não. Você lidera a célula? Não. Quantas pessoas você ganhou para Jesus ano passado? Nenhuma, né? Está com vergonha de falar. Nenhuma. Aí, você quer ser missionário da Jocum. Você quer ser pastor. Eu faço o seguinte: pega uma vassoura e começa a ajudar na limpeza lá da igreja. Porque quem não está disposto a pegar numa vassoura jamais estará apto para segurar o microfone. É na rotina que Deus forja você. Quem não nos conhece, quem chegou agora, pode olhar para Karen, que é pastora, que prega aqui comigo aos domingos, e diz: só porque é filha do bispo. Karen tem 24 anos. Começou em todas as etapas desde criança. Se fosse porque a minha filha, a Letícia, estava pregando depois dela. São 5 cursos, pregava eu, a bispa, a Karen e a Letícia. Mas não é sempre que você vê a bispa pregando. A Letícia você nunca viu pregar. Inclusive quando ela pregou lá no culto inglês, foi porque o pastor Mateus a colocou, não fui eu. Ainda perguntei: ela está pronta? A responsabilidade é tua. Foi bem, foi bênção. E cada uma eu procuro corroborar de acordo com o chamado e com aquilo que Deus tem dado. Quem participa de Alto de Páscoa percebeu. Nunca vi as duas interpretando a Maria segurando o menino Jesus. Nunca vi. E a Karen canta muito bem. A Letícia é uma adoradora, mas não tão afinada. Mas nunca vi a Karen fazendo solo principal no Alto de Páscoa. Mas você enxerga as duas, enxergava as duas nos bastidores, lavando o chão, limpando o chão. Então quando você vê a pastora Karen hoje assumindo o púlpito num culto e sendo dirigida e usada pelo Espírito Santo, e pessoas se convertendo, se quebrantando e sendo visitadas, entenda o que eu estou dizendo. É porque ela aprendeu na rotina a ouvir a voz do Senhor, que a conduziu e a conduz a uma plenitude de felicidade. Ontem a minha filha mais nova, a Letícia, que ainda mora conosco, bateu na porta do quarto. Ela entrou e eu percebi pelo olhar dela, é bem emotiva, estava emocionada. E eu sei que ela tinha chegado. Ela dá aula de inglês aqui, que você viu a divulgação. Ela dá aula, é professora de uma turma. E ela: pai, queria falar da aula. E eu fiquei esperando. Falou: das duas umas, ou aconteceu alguma coisa, né? Ou ela está muito cansada, tem faculdade, tem isso e aquilo, vai devolver. Falou: pai, queria conversar. Hoje nós encerramos um ciclo ali, tive reunião com os pais dos alunos, e eu quero te agradecer, porque foi tão incrível, foi um desafio. Eu, por mim, eu não teria aceito, mas o Diego me procurou, que o Senhor mandou me colocar lá para eu poder não sei o quê, e eu quero te agradecer, foi tão especial. Eu estou terminando, eu comecei meio cética, mas estou terminando tão plena, porque no exercício da rotina, da função e da responsabilidade, ela entendeu a responsabilidade do propósito. Você pode ouvir o Senhor na escola, na faculdade, no trabalho, passando roupa, lavando louça. É só uma questão de estar com o teu ouvido disponível para receber isso. Diga amém. Segundo, para encontrar a felicidade plena, é importante que no dia do desespero você busque a cura no lugar certo. E aqui eu faço alusão em Lucas 8, 43, 44. Depois, nos versos 45 a 48, tinha uma mulher que sofria há muitos anos com fluxo de sangue. Essa mulher, ela gastou, diz o texto, todos os seus recursos com os médicos. Até que um dia, ela conhecendo e ouvindo, na verdade, a fama sobre Jesus, ela procura ir até ele.
Na lei judaica, ela estava impura, porque sofria de hemorragia. E eu não tenho tempo para explicar aqui a razão disso, nem o conceito, mas ela sofria, e ela não podia sair. Mas ela quebra todas as barreiras, porque ela falou: eu já tentei tantas fontes, mas este que eu ouço dizer que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, eu nunca tive encontro com ele, mas eu quero então fazer a minha última tentativa, porque dinheiro eu não tenho mais. Diz o texto que gastou todos os seus recursos. E mesmo em meio à multidão pressionando Jesus, ela toca a orla das vestes, só que a barra. Jesus para tudo e diz: de mim saiu virtude. Quem me tocou? Eu acredito o próprio Pedro, mais impetuoso: Senhor, como assim quem te tocou? O Senhor quer saber quem não está te tocando? Ele falou: não, é que alguém me tocou de uma forma diferente. É alguém que me tocou num momento de angústia, mas me buscando, sabendo que de mim tem resposta. Entendeu a diferença? Quando você toca as vestes de Jesus, diante do teu diagnóstico ruim, onde o médico diz: vai precisar de cirurgia. Quando o médico diz: olha, não tenho o que fazer, a medicina. Quando o patrão fala: não tenho condições de continuar com você, eu tenho que te despedir. Quando você pede ela em namoro e ela diz: não, você não é a pessoa que eu sinto no meu coração, que Deus está me dando como marido, e você parece que perde o chão. Eu tive essa experiência quando eu pedi a Ana em namoro. Eu tive 28 dias de muita alegria e ilusão. E depois de 28 dias, fizemos um acordo. Ela entrou com o pé, eu entrei com a picanha. E eu perdi o chão. Mas dia 13 eu fiz 27 anos de casado com ela. Então, eu tenho uma dica para você. Lá no dia do desespero, busque na fonte certa. Porque Deus não une vidas, Ele une propósitos. E se a tua felicidade e alegria plena está nele, não importa o diagnóstico, você sabe que vai estar tudo bem com a tua alma, porque a tua vida foi feita, desenvolvida, criada, estabelecida para a glória do Senhor. Incrível. Eu estou cada dia mais convicto do que eu lia desde quando era adolescente. A vida é como uma neblina. A vida é como a vigília da noite. Quando eu lia isso, aos meus 15, 16 anos, eu não tinha noção. Incrível, porque eu me olho no espelho e eu não reconheço. Porque a minha alma não envelhece. Eu me sinto jovem. E às vezes eu quero fazer algumas coisas e o meu corpo, por mais que eu me cuide, por mais que eu me exercite, mas eu tenho limitações. Eu não posso mais jogar bola sem chance. A vida é muito passageira. Muito. E quando você começa na maturidade a entender isso, e por mais que você tente assimilar enquanto é jovem, confesso, a profundidade disso só vem quando de fato a maturidade chega. E aí você começa a entender algumas coisas que antes não entendia, e dar valor a algumas coisas que você nem dava tanta atenção. Tem pessoas que nessa fase que eu compartilho agora se desesperam. E elas tentam fazer de tudo, porque querem de alguma forma aplacar a angústia que está dentro. Não porque tem a oportunidade de melhorar a aparência, usar um botox, parecer mais jovem, cuidar.
Não, porque isso é legal. Amanhã eu vou ficar sumido por uns dias. Então vou ficar muito feio, careca, eu não quero aparecer, vou ficar um gemedo de butu. Orem para que eu me recupere pelo menos para estar aqui no cu da virada. Mas quem ri, eu vou ficar magoado. Estamos combinados? Já estou avisando para você, assim, não, nem ficou tão feio. Faz isso em amor, mesmo que você faz assim. Que assim, o resultado legal é depois de um ano, né? Então, nenhum problema com relação a você buscar essas questões, mas quando a tua plena alegria não é Jesus, quando você se conscientiza que os anos não irão retornar, você entra em desespero. E aí acontece o que a gente vê, os absurdos, e as pessoas simplesmente perdendo a maior oportunidade de todas, de viverem de fato algo incrível. Você está comigo aqui nessa manhã? Eu tenho ainda mais 3 direcionamentos para vocês viverem essa alegria plena. O terceiro é viver acima do dia da festa. João capítulo 7, verso 38 fala: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Uau! Jesus falar isso numa festa, tipo assim, Jesus, o povo está satisfeito, tem comida, tem bebida, tem alegria. Falou, ok, mas a minha proposta é a seguinte: se você tem sede, e ele não está falando isso num deserto, ele está falando isso num ambiente de alegria. Então Jesus se refere a algo muito mais profundo. Quem sabe é você. Está tudo bem, tuas finanças estão em ordem, você mora bem, tem carro legal, tem uma família legal, está vivendo um momento extraordinário, está todo mundo com saúde, uau! Mas sabe aquele sentimentozinho dentro da gente? Eu quero algo mais. Pastor, tem alguma coisa errada comigo? Não tem nada errado contigo. É o Espírito Santo te impulsionando a viver algo além. Mas esse além não é o ter, é o ser. É mergulhar mais na intimidade com Jesus. É mergulhar mais na intimidade da palavra de Deus. Ter experiências espirituais profundas, de plenitude, completude. Jesus está dizendo, eu sou essa fonte que jorra, e jorra, e jorra, vem a mim e beba. É de graça. Aleluia. Jesus oferece uma festa que dura para sempre. 4º lugar, você precisa entender que o caminho da felicidade e da alegria plena, ela vai além das suas boas intenções. Marcos capítulo 10, verso 17 a 22, diz que Jesus, ensinando, falando, um homem correu até ele e prostrado, se pôs de joelhos diante de Jesus e disse assim, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, não, rapaz, você conhece os mandamentos, e tal, isso, não matarás, não adulterarás, e ele falou assim, mas eu já tenho feito tudo isso. Aí Jesus olha para ele e diz assim, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. A Bíblia diz que o homem que estava de joelho clamando para saber sobre a vida eterna levanta e vai embora triste. Tem uma frase que ela não é bíblica não, é um ditado popular, diz que de boas intenções o inferno está cheio. Você não vai encontrar alegria plena só através das boas intenções. Não, porque eu vou na igreja, porque eu vou de domingo, minha igreja é da parede preta, não, porque eu vou na célula. Tá, mas a questão não é se você vai ou não vai na igreja. A questão é o quanto Jesus tem da tua vida, o quanto você está mergulhado nele, o quanto o Espírito Santo governa a tua vida, o quanto que o teu coração obedece os princípios e preceitos
que na palavra o Senhor entrega a nós. Jesus não está aqui trazendo uma doutrina de soteriologia, não está falando sobre salvação. Ele não está dizendo que para ser salvo você tem que dar dinheiro. Pelo amor de Deus, eu acabei de falar sobre graça com vocês. Jesus estava apontando para aquele homem qual era a razão do porquê ele não se via satisfeito, o porquê ele não se via alegre, se ele já fazia tudo o que tinha que fazer. Ele fazia na força da religião, mas não por conta de ter um coração mergulhado. Era seco. Jesus fala, tem algo que está te atrapalhando, é o teu amor às coisas, é o teu amor à riqueza. A verdadeira plenitude de alegria, a verdadeira felicidade que sou eu, que é o Pai, porque para o louvor da glória dele você foi criado. Se tiver alguma barreira entre vocês dois, se desfaça. Ele vai embora porque era materialista, triste. Incrível, hein? O texto diz, Jesus o amou. Quer viver a felicidade plena? Você precisa ir além de boas intenções. E por fim, quero concluir nessa manhã. O grupo Nasce Music pode entrar, por gentileza. Eu concluo te dando o quinto direcionamento. Você, para chegar a este lugar de alegria plena, precisa buscar mais do que conhecimento e experiência religiosa. A nossa base encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3. E nos 6 primeiros versículos encontramos aqui um diálogo muito interessante entre um homem chamado Nicodemos, que procurou Jesus num horário tarde da noite para conversar. Para você entender, é importante um pouquinho só do contexto. Nicodemos, ele era um fariseu, um grupo daquela época que teve a sua origem por quererem ver a palavra de Deus sendo aplicada. E isso é uma coisa boa. Mas o que era uma inspiração se tornou fonte de adoração. E na época de Jesus, este grupo já era considerado por Jesus como sepulcros caiados. Então, por conta do que Jesus fala dos fariseus, hoje, quando ouvimos esta palavra, já sentimos uma certa repulsa. E de alguma forma ela se torna até uma fonte de ofensa, quando alguém te chama de fariseu. Mas não naquela época. Todo mundo queria estar perto de um fariseu. Ele era uma pessoa reconhecida na sociedade judaica. Todo mundo queria que sua filha se casasse com um fariseu. Eles eram os doutores da lei. Eram eles quem ensinavam o povo e davam ao povo as palavras do que fazer, como aplicar e etc e tal. E em especial, Nicodemos era uma autoridade. Além de fariseu, fazer parte desse grupo, ele era mestre. Qual era o comentário da época do grupo dos fariseus com relação a Jesus? O comentário era: este Jesus é o chefe dos demônios. A linha de pensamento lógica é que, por ser uma autoridade, este Nicodemos deveria de alguma forma se levantar para parar de alguma forma o ministério de Jesus. Mas ele o procura, e a pergunta que ele faz para Jesus é extraordinária. Ele diz o seguinte na conversa: olha, eu estou ouvindo muita coisa, mas ele diz: uma certeza eu tenho, que eu estou te observando. Diabo nenhum, demônio nenhum tem poder para fazer o que eu vejo o Senhor fazer. Morto ressuscitar, cego enxergar, coxo levantar. Mas, apesar de ver, eu não consigo entender. Essa é a fundamentação da conversa de Nicodemos com Jesus. Jesus disse: excelente. E eu vou te responder. Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Aí ele não entende, ele fala: mas como é que eu volto para o ventre da minha mãe? Isso é impossível. Então ele fala assim, aí Jesus fala: não, Nicodemos, você não está entendendo. O
que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito. A água, Jesus é a fonte da água da vida. O Espírito Santo, que vem habitar na vida daquele que se rende a Jesus e conhece e reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus começa a dar uma aula para Nicodemos, dizendo: ele é como o vento, ninguém o controla, você não sabe de onde vem, para onde vai. É o poder de Deus. Nicodemos, você conhece a letra, você conhece o Velho Testamento todo, você conhece as leis que meu pai entregou a Moisés, você ensina. Mas quem disse que saber é o suficiente? Você precisa da revelação do Espírito. Você precisa nascer de novo. Religiosidade não salva. Religiosidade não traz alegria e felicidade plena. Jesus inclusive diz assim: se você não consegue entender o que está vendo, como é que você me pergunta algo que não pode ver? Você só consegue entender se tiver o Espírito. E para isso você tem que nascer de novo. Frequentar a igreja, ser membro de igreja, dar oferta, devolver o dízimo. Todas estas coisas, se não forem frutos de um relacionamento de entrega total da tua vida aos pés da cruz, é religiosidade vazia. Eu nasci na igreja. Eu nasci na igreja. Eu já vi muita coisa. Eu tenho me escandalizado com pessoas que eu até admiro, ministérios que eu olho e digo: Senhor, glória a Deus pela vida deste ministério, desta igreja, deste pastor, desta pastora. Mas o que eu tenho visto nesses últimos tempos, estas brigas na internet, eu tenho ficado escandalizado. Eu falo que por quê? O que está acrescentando isso ao corpo de Cristo? Alguns poderiam até falar: não, mas o livro de Atos também registrava ali desentendimentos entre os apóstolos. Eu digo, é verdade, glória a Deus, Deus nunca escondeu os pecados e os erros. Mas todos os desentendimentos que vemos na igreja primitiva era colocado de uma forma instrutiva, do tipo: Paulo, ávido por fazer, o mover, avançar, crescer, disse: eu não quero João Marcos, ele está demorando, ele não vem, mas daqui a pouco o próprio Paulo diz: manda o João Marcos, ele é útil para mim no ministério. Eu vejo quebrantamento, arrependimento, restauração, aleluia. Eu vejo Paulo tendo algumas questões por conta de uma circuncisão que a igreja de Jesus lá em Jerusalém estava impondo aos novos convertidos. E aí ele conversa com Pedro, conversa com as autoridades da igreja, e a gente vê ali os debates, mas o propósito não é ficar jogando no ventilador a troca de orgulho e manifestação de quem tem mais poder, mas o intuito de ver, de fato, uma igreja sendo edificada e alicerçada na rocha. E quando eu vejo essas coisas, eu digo: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não sou melhor que estes meus irmãos. Eles estão em fases e processos que eu ainda não cheguei, mas eu não quero fazer isso. Me ajude a não cometer estes mesmos erros. Eu não quero cair numa religiosidade. Eu não quero ficar brigando por conta de poder, influência, prédio. Sério. Sério. Vou ficar brigando por causa de prédio? Claro, existem questões que precisam ser estabelecidas. Tem lei, tem ordem. Nos dias atuais, a igreja, por exemplo, ela tem uma marca, ela é registrada.
Ninguém pode sair por aí abrindo uma igreja como essa. Mas por quê? Porque eu quero ganhar se você for abrir? Não. Porque queremos zelar pelo nome e pelo testemunho de algo que Deus nos entregou. As igrejas que nascem desta igreja, que são abertas, prestam contas à nossa equipe de finanças, na parte de gestão, porque queremos zelar pelo bom nome. Não queremos que qualquer um abra uma igreja, amor e cuidado, e lá na cidade ela é mal vista porque não paga aluguel, porque compra e não paga, porque isso, porque aquilo, porque tem uma teologia liberal. Não. Então, por essa razão, não é liberado. Ninguém abre com esse nome, se a marca é registrada por conta disso. Mas não porque cobramos. De forma alguma. Para nós aqui, igreja não é franchise, hein? É o reino de Deus. E Deus não nos chamou para construir impérios. Nos chamou para fazer parte do crescimento do reino. Mas com ordem e decência. Em nome de Jesus. Se você quer alegria de verdade, não vai encontrar na religião. Só vai encontrar em Jesus. O diálogo de Nicodemos com Jesus encerra. A gente até fica assim, mas e aí? O que aconteceu? Porque termina com a fala de Jesus e não com a resposta de Nicodemos. Mas lá, quando Jesus já havia entregue o seu espírito, só estava o corpo pendurado naquela cruz. Lemos nos evangelhos que um homem rico, um tal de José de Arimateia, ele tinha um túmulo novo, algo que era reservado somente para os nobres. Jesus, ele nasce num lugar simples, numa manjedoura, mas ele só nasceu porque tinha que morrer. A plenitude dos tempos se dá no cumprimento do propósito da vinda de Jesus, que era morrer numa cruz. Então, na sua morte, Deus reservou um sepultamento nobre. José de Arimateia pede o corpo de Cristo. E o texto diz que tinha uma pessoa com ele. E o nome dele era Nicodemos. Alguém que venceu a religiosidade. E não se importou de ser visto, cuidando e honrando o corpo de Cristo. A gente não vê nem os apóstolos ali nesse momento. Nos leva a crer que encontraremos o nosso irmão Nicodemos no céu um dia. Quantos de nós já não vencemos a religiosidade, mas quantos de nós talvez precisam vencer? Quem sabe você que me assiste em casa. Eu sei que você não pode perder a oportunidade que hoje Deus te entrega de viver esta felicidade plena e fazer deste momento um marco espiritual na tua vida. Eu quero encerrar orando por você. Por favor, coloque-se em pé. O primeiro passo, se você ainda não fez, é entregar sua vida a Jesus. Reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Mas muitos aqui já fizeram isso, glória a Deus, aleluia. Mas, quem sabe, assim como eu já passei tantas fases na minha vida, mesmo como pastor, há momentos que parece que o nosso coração está meio que duro. Mas em ocasiões assim, o Espírito de Deus te toca dizendo: eu tenho algo mais, eu quero liberar você para um novo tempo, um novo momento, uma plenitude. Eu quero que você experimente e viva a alegria plena. Quem sabe você, por conta do dia a dia, da correria, você está tão focado neste fim de ano, bater meta, vender, conquistar, comprar, viajar, e o Senhor está dizendo: tudo isso é bênção a partir da minha plenitude em você. E quem sabe você quer fazer deste momento um ato de entrega, dizendo: Senhor, eu quero dizer que nada na minha vida é mais importante do que o Senhor, de que a razão da minha felicidade é o Senhor. Eu quero marcar este momento. Então, algumas pessoas já estão aqui à frente e você está num lugar seguro, você está em família. Então, se quer entregar tua vida a Jesus, vem para cá. De repente você já fez isso, mas não desceu as águas. Eu quero me batizar, vem para cá. E você, querido, que acabei de falar, quer fazer um marco espiritual no dia de hoje, e essa declaração de amor a Jesus, está sentindo teu coração queimar também, venha.
os meus pastores, meus intercessores, eles estarão aqui orando por você, e eu também quero orar por tua vida. Te dou 2 minutinhos e já vamos encerrar. Essa canção é linda. Como Nicodemos a te procurar. Glória a Deus. Você em casa, da mesma forma, se renda aí onde você está, ou no quarto, ou na sala, onde você estiver. Jesus te visita aí, é Ele quem está dizendo que Ele é a razão da tua alegria plena. Você pode ficar em pé, você pode se ajoelhar, você está na casa do Pai, você tem liberdade. Venha para cá, quero orar por você. Há mais alguém? Do mais jovem ao mais experiente, se o Senhor fala contigo, nós queremos orar por tua vida em nome de Jesus. Deixa Ele preencher, deixa Ele dar a você a felicidade e a alegria plena. Só Ele pode te entregar. Nada nesse mundo pode fazer isso. Só Jesus. Só Jesus. Aleluia. Desesperado, como eu preciso. Glória a Deus. Do teu Espírito em mim. Aleluia. Ergo os meus olhos, vejo o socorro, o Consolador está aqui, desesperado. Obrigado, Pai, por essa palavra nesse domingo. Eu acredito que ela vem de encontro, afinal de contas, muitas pessoas estão com algumas expectativas com relação ao final de ano, de ganharem algo, de conquistarem algo. Mas hoje o Senhor traz esta resposta de que Tu és a essência da plenitude, da alegria e da felicidade. Não há problema nenhum recebermos presentes, conquistarmos coisas, mas tudo isso a partir da plenitude da Tua presença em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por estas vidas, as que estão acompanhando online, aqueles que estão se entregando a Jesus. Escreve o nome deles no livro da vida, sele-os, batiza-os com Teu Santo Espírito. Aqueles que, Senhor, estavam talvez angustiados, e foram tantas as situações abordadas, desde a mulher que precisava de uma cura, desde aqueles que estão desanimados com a rotina, aqueles que às vezes estão olhando só para a festa, muitos que estavam talvez anestesiados pela religiosidade, mas hoje, Senhor, estão dizendo: Tu és a razão da minha alegria. Pai, derrama um óleo fresco sobre estas cabeças, cuida deles, abençoe a vida deles, suas casas, seus filhos, esposa, negócios, que eles tenham um final de ano extraordinário, uma alegria plena que mesmo depois da ceia de Natal, do Réveillon, vai continuar, mesmo depois das férias vai continuar, porque é o Senhor quem se faz presente de forma poderosa em suas vidas. Eu assim os abençoo e oro para que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito da promessa vos sejam multiplicados, hoje e para todo sempre. Aleluia, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.